Miguel Angel e Omar Trevinho Morales, que estão sendo julgados por crime organizado e pelo massacre de San Fernando, em Tamaulipas, e do Casino Royal, em Monterrey, Novo Leão. Z40 e Z40 e Omar Trevinho Morales, apelido Zeta, 42 ex-líderes do grupo criminoso Los Zetas, foram extraditados para os Estados Unidos no dia 27 de fevereiro do ano 2025 e atualmente permanecem sob custódia em Washington. Os irmãos Trevinho Morales enfrentam acusações de tráfico de drogas, homicídio, lavagem de dinheiro e crime organizado, delitos que poderiam levá-los à prisão perpétua ou até mesmo à pena de morte. Mas também são os autores de um dos crimes mais atrozes já ocorridos neste país. E é o massacre de Allende. O massacre de Allende Coahuila, em março de 2011, é um dos que não se fala muito. Um ataque provocado por vingança deixou dezenas de desaparecidos e pessoas sem vida. Que de fato até o dia de hoje não se sabe quantos, mas acredita-se que sejam centenas. Esses personagens não só tomaram represálias contra os supostos traidores, mas também contra suas famílias e qualquer pessoa relacionada a eles, deixando uma mensagem clara: ninguém poderia trair os Zetas sem consequências. Mas o que aconteceu naquela noite trágica e sangrenta? Há muito a se discutir. Comecemos pelos fatos. Na sexta-feira, 18 de março do ano 2011, a tranquila cidade de Pecuária, de cerca de 23 mil habitantes e a apenas 40 minutos de carro da fronteira com o Texas, viveu o pior dos pesadelos. Entre as 6h30 e as 7 da tarde, começou um massacre que ainda não foi esquecido. Um grupo de aproximadamente 60 bandidos dos Zetas entrou na cidade de Allende, em Coahuila. Testemunhas que tiveram a sorte de sobreviver relataram que esses caras portavam armas longas e se movimentavam em comboios de caminhonetes de luxo. Esses caras percorreram as ruas, invadindo casas e ranchos, privando famílias inteiras de liberdade e destruindo propriedades. Durante todo o fim de semana que parecia interminável para os cidadãos de Allende, o grupo criminoso assumiu o controle da cidade, enquanto as autoridades locais pareciam não se dar conta. No dia que tudo começou, eles entraram atirando e pegando quem cruzava o caminho deles, incluindo 4 mulheres idosas e 2 crianças. Foi apenas no domingo que chegaram à casa dos Garza, derrubando o portão principal do rancho com a caminhonete deles. A casa de Silvia, filha de Sérgio Garza Garza, um desaparecido, virou refúgio para sem-teto. O clã dos Garza era um dos maiores em Allende. Na propriedade do seu principal alvo, esses criminosos capturaram um homem, sua esposa e um filho menor de idade. Sem dar explicações, colocaram-nos numa viatura policial para levá-los a um dos ranchos, onde foram reunindo as pessoas. De Allende no fim de semana. Foi por volta da tarde que começaram, ouviram-se os tiros, e depois de eu terminar a avaliação, me perguntaram se haveria um nível de defesa. No domingo à noite, chegou o fim para todas essas vítimas. Os Zetas planejavam matar todos, sem deixar nenhum sobrevivente, mas antes de concluir o seu ataque. Saquearam e vandalizaram suas casas e incitaram os vizinhos que saíram ilesos a roubar as casas antes de incendiá-las. Os capangas chamaram vários operadores de máquinas pesadas e ordenaram que demolissem dezenas de casas e comércios em toda a área. Edifícios com marcas de ogivas e manchas de fogo congeladas no tempo. Muitas dessas propriedades foram saqueadas à luz do dia, à vista não apenas de transeuntes, mas também perto de escritórios governamentais, quartéis de polícia e postos militares que fizeram vista grossa. Mas voltando aos Garza, essa família se dedicava principalmente à pecuária e realizava diversos trabalhos, entre eles a mineração de carvão. No entanto, alguns deles também trabalhavam para o cartel dos Zetas. Meu primo José Luiz Huicho, ele estava com outros 2 envolvidos nos negócios com os Zetas. O dia em que os assassinos invadiram a propriedade também era o dia de pagamento e vários trabalhadores haviam ido ao rancho para receber seu dinheiro, sem saber que seria infelizmente seu último dia de vida. Nesse momento apareceram os assassinos e fizeram reféns todos que estavam naquele lugar, fossem ou não da família Garza. Pegaram todos sem distinção. Os Garza foram a família mais afetada, com 18 sequestros. Só conseguiram resgatar um recém-nascido. Quase 3 anos depois... Os Zetas não pararam por aí. Durante as próximas 48 horas, eles percorreram a cidade e privaram de liberdade qualquer pessoa que tivesse o sobrenome Garza ou alguma conexão com os traidores. Os habitantes de Piedras Negras, Acunhanava e Vila União também foram afetados, já que o ataque se estendeu além de Allende.
Ao anoitecer de domingo, após capturarem todos os reféns, eles tiraram suas vidas. Depois se livraram dos corpos com métodos diferentes. No rancho dos Garza, jogaram gasolina na casa e no armazém onde empilharam os corpos. E depois acenderam um fogo que durou a noite toda até que os corpos foram cozidos e desapareceram. Por outro lado, no rancho dos 3 irmãos, eles borrifaram os corpos com gasolina e os colocaram um a um em barris de metal para atear fogo. Depois de 5 ou 6 horas, só restava nada. Neste rancho nos arredores de Allende, propriedade da família Garza, que continha utensílios e alimentos para animais, só restaram as cinzas. Um rosário e o que pareciam ser fivelas de cintos daqueles que foram suas vítimas mortais. Durante todo o fim de semana, os membros do crime agiram livremente. Não houve presença do Exército nem da Polícia Federal, que naquela época, pois quase eram os mesmos. Uma das revelações mais alarmantes sobre este acontecimento é a cumplicidade da Polícia Municipal de Allende. Os agentes foram instruídos a não patrulhar durante o ataque, não responder aos pedidos de socorro da população e deter qualquer pessoa com o sobrenome Garza e entregá-la aos Zetas. Que pagavam a todos os delegados da Procuradoria-Geral da República, a todos os delegados federais, aos militares. As autoridades estaduais responsáveis por responder a emergências receberam cerca de 250 chamadas de pessoas relatando distúrbios, incêndios, brigas e invasões a casas em toda a área de Allende. E acredita? Ninguém veio ajudar. Os Zetas tinham toda a mesma polícia de Allende, que eram 40 elementos que recebiam uma miséria na sua folha de pagamento. O único ato de humanidade por parte dos agentes corruptos foi de uma policial integrada aos Zetas que encontrou uma menina de 5 anos e um menino de 3 e os tirou de lá para levá-los a outra cidade. No final do dia, quase toda a Allende estava em ruínas, deixando 42 pessoas desaparecidas, embora se acredite que poderiam ter sido cerca de 300. As pessoas tentam voltar pouco a pouco à normalidade. Após essa situação, a vida não tem sido fácil para as famílias deste município. Mas antes de prosseguir, quem eram os Zetas? E por que eles fizeram o que fizeram? Por que cometeram tal barbaridade? Bem, lá vai. A história dos Zetas não durou muito, ou bem, entre aspas. Mas o legado que deixaram os colocou como um dos grupos criminosos mais violentos e sanguinários do México. Este grupo foi criado no final dos anos 90 e formado por soldados desertores do Exército Mexicano e da Polícia Federal. Em 97, um tenente desertor do Exército, de nome Arturo Guzmán de Sena, foi o encarregado de recrutar militares de elite para o Cartel do Golfo, que era liderado por Juan García Ábrego e Osiel Cárdenas Guillén. Foram 14 ex-militares, a quem chamaram de Grupo dos 14 ou Los Zetas Primeira Geração. Pouco a pouco foram se somando mais elementos até chegar a 67. Willivaldo Sandoval desapareceu em março de 2012. Policiais municipais o detiveram e depois o entregaram aos Zetas. Levado para um campo de extermínio, escapou, mas foi recapturado dias depois com seu irmão Luiz Ângel por assassinos. Os Zetas aplicaram a tática da propagação do terror civil. Quanto maior a selvageria, mais medo entre a população, mais submissão das autoridades e mais silêncio nos meios de comunicação. Eles foram os primeiros a recorrer a métodos como o de tirar a parte superior dos corpos, os membros ou o guisazo, que consistia em dissolver os corpos em ácido ou derretê-los em recipientes de óleo. Como aconteceu com as vítimas de Allende, a propósito, são 3 os eventos provocados pelos Zetas que mais marcaram a pele do México, que são os dos 72 migrantes em Tamaulipas. Em 2010, a de Inocentes no Cassino Royal, que isso, já tem um vídeo de 2 garotas que tiveram que viver esse pesadelo. Isso ocorreu em 2011 e, bem, é claro, o desaparecimento em massa de pessoas na comunidade de Allende. Mas por que isso aconteceu? O que nos interessa neste vídeo? Bem, Piedras Negras, na fronteira com o Texas, havia se tornado um enclave essencial para o narcotráfico e de lá os Zetas controlavam o que acontecia em Allende. Omar Trevinho Morales, o Zé 42 e seu irmão El Zé 40 foram responsáveis por ordenar essa atrocidade. Miguel Ângel e Omar Trevinho Morales, o Zeta 40 e o Zeta 42. As mentes por trás dos massacres e líderes do grupo criminoso participaram diretamente em vários dos sequestros e assassinatos. Esses ex-líderes dos Zetas que agora estão presos.
Como eu te contava anteriormente, eles pensavam que havia 3 traidores dentro de sua organização que estavam colaborando com as autoridades nos Estados Unidos e haviam roubado cerca de 10 milhões de dólares em lucros da venda de substâncias. Os Zetas iniciaram uma caçada humana contra 3 operadores que supostamente os traíram. O principal traidor era Alfonso Poncho Cuellar, que tinha como empregados Héctor El Negro Moreno e Luis Lawiche Garza. Este último era residente de Allende e era um aliado que os apoiava com os envios do ouro branco para os Estados Unidos. Mas para essa época eles já haviam escapado e cruzado a fronteira norte para se esconder. Diante da suspeita de uma traição à organização criminosa Los Zetas, os irmãos Miguel Angel e Omar Trevinho Morales se mudaram para o rancho de Los Garza, localizado no município de Allende. Para punir sua deslealdade, este grupo criminoso ocupou a cidade, fazendo desaparecer 26 pessoas, 20 famílias e parentes de Garza, 3 amigos de Cuellar e 2 trabalhadores de Héctor, e destruíram 32 casas e 2 ranchos, Los Garza e os 3 irmãos. No entanto, em 2017, a jornalista Ginger Thompson publicou uma investigação onde surgiu que essa barbaridade foi consequência de um erro da Administração de Controle de Drogas. E é que tudo começou nos Estados Unidos, quando a Administração para o Controle de Substâncias conseguiu uma vitória inesperada. Um agente convenceu um importante membro dos Zetas a entregar os números de identificação rastreáveis dos telefones celulares que pertenciam a 2 dos chefes mais procurados do cartel. Assim são Miguel Ângelo Trevinho e seu irmão Omar brincando com fogo. Então, a Administração de Controle de Drogas compartilhou a informação com uma unidade da polícia mexicana que justamente tinha problemas com vazamentos de informação. Que estupidez. A informação vazava pelos buracos para os cartéis mexicanos. Pois é, quase imediatamente os Trevinhos descobriram que haviam sido traídos e planejaram se vingar dos supostos delatores, de suas famílias e de qualquer um que tivesse um vínculo remoto com eles. Por outro lado, a Administração de Controle de Drogas negou qualquer responsabilidade, evidentemente, e garantiu que suas unidades de investigação sensíveis, com a sigla Unidades de Investigação Sensíveis, não revelaram informações confidenciais. Mas o que aconteceu depois do massacre? Houve justiça? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pois bem, os Zetas tiraram brutalmente a vida de centenas de pessoas e ninguém ficou sabendo. Ou melhor, naquele momento, passaram-se anos antes que algo fosse publicado a respeito. Este fato só foi exposto publicamente em fevereiro de 2014, com a publicação de um texto do jornalista mexicano Diego Sorno. Depois, em 2017, a jornalista americana Ginger Thompson publicou uma reportagem intitulada Anatomia de um Massacre, que descreveu o papel da Administração de Controle de Drogas no massacre e reuniu vozes das vítimas. Depois que vários governos estaduais em Coahuila e federais no México tentaram por todos os meios distorcer os fatos e escondê-los da opinião pública. Indícios e testemunhos sugerem que várias das pessoas sequestradas foram executadas e seus corpos incinerados em um rancho próximo a Allende, Coahuila. No entanto, as famílias se recusam a aceitar qualquer detalhe sobre a morte deles, sem uma evidência. Graças a esta investigação, pela primeira vez, foram reveladas as circunstâncias que levaram a este terrível acontecimento em Allende. No ano 2011, onde mais de 300 pessoas foram mortas em uma operação conjunta entre a Polícia Estadual e o crime organizado. O produtor James Shamu, com a ajuda de Fernanda Melchor e a roteirista Mônica Revilla, retomou esses relatórios para criar Somos, uma série de 6 episódios lançada na Netflix. Para contar essa história, o diretor, roteirista e produtor James comprou os direitos do relatório de Thompson. Ele entrou em aulas intensivas de espanhol e procurou um grupo de mulheres mexicanas para contar a história da maneira mais próxima, realista e respeitosa possível. Ao ler a peça completa de Thompson, James percebeu que as pessoas mais corajosas ao dar seu testemunho, aquelas que se esforçavam para que este acontecimento não fosse esquecido e os responsáveis fossem encontrados, foram as mulheres. Por isso, a voz das mulheres é fundamental em Somos, tanto atrás quanto à frente das câmeras. Normalmente, nas narrativas do crime organizado, os homens são sempre os que contam as histórias, e não só isso. As histórias quase sempre focam nos agressores. Eles são glorificados, o dinheiro e as armas que possuem são romantizados, enquanto as vítimas desaparecem.
Em contrapartida, em Somos busca-se contar a história cotidiana das pessoas de Allende e dos familiares que ainda hoje vivem com essa tragédia. E a lembrança dolorosa, que eu acredito ser o que mais corrói de seus entes queridos. Porque isso não é apenas uma história de ficção, é uma história baseada em algo que aconteceu e que todos parecem esquecer. A possibilidade de que as vítimas tenham voltado um pouco no que estávamos de 300. Vem de uma declaração que em 2013 foi feita por Héctor Moreno Villanueva em um tribunal americano. No julgamento contra o C-40 e o C-42. Até hoje, de qualquer forma, não está claro quantas pessoas desapareceram nesse triste acontecimento. Mas o arquivo da Procuradoria só tem informações sobre 42 desaparecidos entre janeiro de 2011 e agosto de 2012. Os corpos das vítimas do cerco dos Zetas em Allende, Coahuila, entre 2011 e 2012 jamais foram localizados. Se muito, alguns dentes. A investigação se concentra no desaparecimento de 26 pessoas entre as 19 horas da sexta-feira, 18 de março, e as 20 horas do domingo 20. Em Coahuila, centenas de restos humanos foram encontrados, porém a Procuradoria Estadual não avançou na investigação. Nem conseguiram extraditar nem obter informações dos principais criminosos deste massacre, detidos nos Estados Unidos, pois são testemunhas protegidas. Valência. É o Zé 43, um dos homens de maior confiança dos irmãos Trevinho, participou de um massacre em agosto de 2021. Ele relatou às autoridades detalhes do dia sangrento em Coahuila. Como o Z-42 assassinou dezenas de pessoas entre os dias 11 e 20 de março. Por outro lado, o emaranhado institucional e judicial mexicano parece não estar projetado para buscar a verdade. Mas não é só isso. O papel dos Estados Unidos em tudo isso dificulta a aproximação à verdade, porque eles preservam informações importantes para entender o que realmente aconteceu. Outro problema é a extrema lentidão na investigação do massacre, que foi ignorada até janeiro do ano 2014, quando a atenção midiática começou a gerar pressão. E foi apenas em novembro daquele ano que a Procuradoria enviou peritos pela primeira vez ao rancho Los Garza. Nem mesmo a Comissão Nacional dos Direitos Humanos foi capaz de investigar as violações aos direitos humanos para contribuir para que houvesse justiça. Algumas vítimas só ouviram frases como Omar, mate todos eles. Durante anos, as autoridades mexicanas apenas fizeram esforços inconsistentes para investigar e apenas construíram um monumento em Allende, para homenagear as vítimas, sem determinar completamente o que havia acontecido com elas, nem punir os responsáveis, o que é o pior. No final, as autoridades americanas ajudaram o México a capturar os Trevinho, mas nunca reconheceram o custo devastador disso. Em Allende, as pessoas sofreram, principalmente em silêncio, porque estavam com muito medo para falar publicamente. Não os esperem, eles não vão voltar? Funcionários locais que abandonaram seus postos, famílias assediadas pelo cartel e pelos seus próprios vizinhos. Vozes como estas raramente são ouvidas durante a noite contra o narcotráfico. Apenas alguns familiares das vítimas, na maioria das vezes aqueles que não viviam em Allende ou que haviam fugido a tempo, ousaram buscar ajuda. As poucas pessoas que perguntaram sobre o paradeiro de seus familiares foram repreendidas e ameaçadas para que parassem de investigar. E por ser Garza, eles o pegaram e o entregaram, ou seja, a própria polícia o entregou aos Zetas. Guadalupe Garcia é uma funcionária aposentada que no dia deste triste acontecimento estava comendo em um restaurante com sua família. Quando entraram dois jovens de entre 18 e 20 anos que se notava que não eram de Allende. Os suspeitos pediram 50 hambúrgueres para levar. Foi então que eles perceberam que algo estava acontecendo e decidiram que o melhor era ir para casa. Naquele momento, Guadalupe não sabia, mas estava a metros dos assassinos que destruiriam completamente sua aldeia. Gabriela foi arrancada de seu pai, Rodolfo Sanches, um caminhoneiro que trabalhava para uma empresa de transporte de um traidor dos Zetas. Etelvina Rodrigues é uma professora do ensino médio e esposa da vítima de Allende, Everardo Elizondo. Como de costume, seu marido chegava em casa entre 7 e 7:30 da tarde. Quando chegou a hora e ele não apareceu, a mulher tentou ligar, mas o telefone estava fora de serviço. Etelvina achou que ele poderia estar na casa da mãe com o celular descarregado, então ligou para a sogra. O mundo desabou quando ela disse que não o tinha visto e que talvez ele estivesse por aí com alguns amigos. Desesperada, ela saiu por volta das 9 da noite em seu carro para procurá-lo e descobriu a cidade completamente vazia. Incomum para sexta à noite.
Mas, por outro lado, Sara Angelita Lira é uma farmacêutica e esposa de Rodolfo Garza Jr. No dia dos acontecimentos, Rodolfo chegou do trabalho e disse à sua esposa que sua cabeça doía muito e que ele ia tomar banho. Ele estava totalmente coberto de poeira porque estava abrindo uma nova mina de carvão. Depois de um tempo, o telefone de Sara tocou e ela pensou que ele tinha ido dormir. Mas Rodolfo saiu do seu quarto totalmente vestido e olhou para ela de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. Não saia de casa, foi o que ele disse. Está acontecendo algo, não sei o quê, mas não saia de casa. Eu vou e volto. Pouco depois, Rodolfo ligou para sua esposa e disse: saia de casa e não vá na nossa caminhonete. Com a ajuda do primo, Sara e sua filha Sofia foram para a casa da mãe dela. Enquanto fugiam, ela viu como o rancho de seu tio Luiz estava em chamas e havia muitos homens armados na entrada. A irmã e o pai de seu marido não atendiam o telefone. Rodolfo enviou Pilo, um ex-militar e seu funcionário, ao portão para verificar a situação. Os homens abriram para ele e ele entrou, mas nunca saiu. Rodolfo estava angustiado e desesperado. Não encontrava seus pais, sua irmã e agora também seu melhor empregado em lugar nenhum. Ele disse à sua esposa por telefone que tentaria entrar no rancho pela parte de trás. Minutos depois ele ligou de novo, mas falava tão baixo que era quase inaudível. Nessa ligação, ele disse: saia de Allende, diga à sua prima para te levar a Igotibás, não faça as malas, apenas vá. Essas foram as últimas palavras que Sara ouviu de Evaristo Trevinho, seu marido e testemunha sem relação com os líderes de Los Zetas. Ele é um ex-chefe dos bombeiros que estava trabalhando na noite dos eventos e que recebeu relatórios de um incêndio em um dos ranchos dos Garza, a menos de 3 quilômetros de Allende. Os primeiros bombeiros no local perceberam a presença de pessoas ligadas ao crime organizado, as quais indicaram de forma por sinal muito vulgar e à ponta de pistola que se retirassem. Além disso, disseram-lhes que haveria muitos incidentes e que receberiam muitas chamadas de emergência sobre tiroteios, incêndios e coisas assim, mas não tinham autorização para responder. Evaristo, em seu papel como chefe dos bombeiros, deu aviso ao seu supervisor, que era o prefeito. O bombeiro informou que era uma situação impossível e que a única coisa que podiam fazer era manter-se à margem, porque havia muitos homens armados e temiam por suas vidas. Os Zetas, por outro lado, levaram muitas de suas vítimas até o rancho dos Garza, incluindo Gerardo Jette, um jogador de futebol do ensino médio de apenas 15 anos, e Edgar Ávila, de 36 anos e engenheiro de uma fábrica. Ambos não tinham envolvimento com o cartel ou com as pessoas que o cartel suspeitava que colaboravam com ele. Eles apenas estavam lá no meio do caminho desses homens sanguinários. Por outro lado, Cláudia Sanches é mãe de Gerardo Head. Naquela noite sangrenta, ela estava arrumando as malas porque ia para San Antônio às 5 da manhã para assistir a um jogo de futebol. Gerardo ia jogar, então eles tinham que chegar cedo. Naquele momento, Gerardo e sua irmã estavam fazendo bobagens fora de casa. Quando Cláudia olhou pela janela e viu que 2 amigos de seu filho chegavam de carro, que também eram seus vizinhos, Gerardo pediu à mãe para sair com os amigos, mas ela recusou, pois ele ainda precisava arrumar suas coisas. Em seguida, Gerardo já estava usando as roupas que ela comprou para seu aniversário. Ele completara 15 anos, vestia uma camisa azul que combinava com seus olhos. O jovem disse à mãe: "Vai, mãe, não vou demorar." E Cláudia, bem, não pôde recusar, mas pediu que ele não demorasse. Por volta das 10 daquela noite, seu marido ligou para o celular de Gerardo para saber a que horas ele voltaria para casa, mas o jovem não respondeu. Pouco depois, bateram à porta, eram amigos de Gerardo da escola e pareciam aterrorizados. Cláudia perguntou aos rapazes sobre o ocorrido e o paradeiro de Gerardo. Eles apenas responderam que ele foi levado. Essas 3 palavras gelaram o sangue de seus pais. Os rapazes disseram que viram Gerardo e seus vizinhos na frente da casa deles. Quando chegou uma caminhonete cheia de homens armados, esses sujeitos colocaram os garotos na caminhonete e se retiraram. As testemunhas não reconheceram os homens e como eles estavam armados, nem se atreveram a dizer nada. Desesperados, os pais de Gerardo ligaram para o prefeito de Piedras Negras, que estava em um casamento naquele instante. O político disse que se sentia terrível pelo que havia acontecido com eles, mas que não havia nada que ele pudesse fazer. Nem uma única patrulha chegou para ajudar a família de Gerardo. Há menores de idade, mulheres, crianças, trabalhadores que não tinham nada a ver, porque eram trabalhadores domésticos, familiares e todos os que se cruzaram quando chegaram. Por outro lado, Marques é um vendedor de cachorros quentes que tinha 2 amigos que se dedicavam a coletar e vender sucata. Na noite dos eventos, notaram que o rancho dos Garza estava em chamas e os donos já tinham partido.
Então, pai e filho foram para ver se havia algo de valor para levar. Foi nesse momento que viram um freezer ao lado da estrada e quiseram movê-lo, mas estava muito pesado. O pai disse: "Vem, me ajude, vamos levantá-la?" Quando o abriram, encontraram uma barbaridade: 2 corpos. E bem, a única coisa que puderam fazer foi sair correndo. E estes são apenas alguns dos depoimentos angustiantes que sobreviveram a essa tremenda barbaridade, mas que ainda carregam a dor do que viveram. Esse fim de semana sombrio e a impunidade na desaparição de seus entes queridos. Centenas de vítimas dos Garzas continuam no limbo, pois Coahuila só registrou o desaparecimento daqueles cujas famílias ousaram denunciar. Em 2019, os governos federais, estaduais e municipais ofereceram um pedido de desculpas público aos familiares das vítimas. Em 2019, para quê? Até o momento, há poucos detidos. E um pedido de desculpas público que não tirou o medo dos habitantes de Allende, Coahuila. A então secretária do governo, Olga Sánchez Cordero, reconheceu a omissão do Estado e prometeu justiça. No entanto, mais de uma década após a tragédia, ainda não há detenções-chave por isso, por este fato. A maioria dos restos foram recuperados e as famílias continuam esperando por justiça e reparação do dano, que infelizmente, como já sabemos, nunca vai chegar. No entanto, os irmãos Z40 e Z42 foram detidos, como já te contei, em 2013 e 2015. Depois de anos em prisões e depois de anos em prisões mexicanas, foram extraditados para os Estados Unidos da América em 27 de fevereiro de 2025 e agora podem ser condenados à prisão perpétua, ou até mesmo serem condenados à morte. E é assim que, finalmente, 14 anos após o incidente, a memória coletiva de Allende busca ser recuperada para resgatar sua dignidade. Você vê pessoas jogadas, crianças, e não pode fazer nada.